Glória a Deus. Primeiramente eu saúdo a todos vocês ouvintes que estão ligados neste canal, os que estão inscritos, os que estão apenas neste momento tendo conhecimento. Quero deixar bem claro para vocês que Cristologia Real, Estudo e Graça é um ministério que chegou para ensinar a verdadeira palavra santa e genuína de Cristo. Aqui nós não pedimos para você acessar nenhum link. Aqui nós só queremos que você tenha tempo para este momento onde a mensagem vai ser instruída para todos aqueles que quiserem e aceitarem a instrução, assim como o nosso amado Cristo, né? Aquele que aceitar, confessar que Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, este já alcançou a salvação. Amém? Aqui eu quero trazer um estudo dentro de um assunto muito polêmico, um assunto onde muitos questionamentos estão sendo levantados nesses últimos tempos. Por quê? Porque muitos não estão querendo aceitar a verdade. É o estudo sobre a existência do inferno. O inferno, ele existe? O inferno, ele é eterno? Há um sofrimento eterno para todas as almas que não andarem no caminho correto de Cristo? Dentro desse estudo estaremos respondendo todos os questionamentos daqueles que estão questionando se existe o inferno. De primeira mão, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 7. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Onde está a besta e o falso profeta? Esse diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Amados, eu quero chamar a tua atenção porque muitos não estão mais pregando a existência de uma punição eterna para aqueles que não andam dentro dos estatutos de Cristo. Estão com suas teorias lógicas fazendo com que as pessoas acreditem que Deus é somente amor, porém Ele é justiça, e Ele nos deixa bem claro que Cristo, quando veio sobre a face desta terra,
ele veio para resgatar aquilo que o diabo tinha usurpado de Deus, que era a alma de todos aqueles que são a imagem e semelhança do nosso Criador, seres humanos. Amados, entendemos que dentro deste versículo bíblico, aqui relata que Satanás será solto depois vencido para sempre. Mas eu quero chamar a sua atenção, não é para a soltura de Satanás, mas sim para onde ele vai parar quando é vencido para sempre. Ele vai para o lago de enxofre, o lago de fogo, de enxofre, que de dia e de noite eles serão atormentados. Para poder prosseguirmos mais adiante, nós podemos também então estar lendo e analisando todos esses versículos, que o lago de fogo e enxofre é um lugar que existe pelos séculos dos séculos para os inimigos de Deus. Porém, eles causaram muito caos para a humanidade, muito sofrimento. Então, foi criado este lugar para o diabo e seus anjos. Mas para que entendamos sobre o inferno, vamos mais além. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Aqui no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem Jesus está dizendo essas palavras? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus, ele está dizendo para todos aqueles que se enquadram, então os justos, vamos lá em Mateus, ainda no 25, vamos voltar um pouquinho para cima. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ter contigo? E respondeu o rei e lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para todos aqueles que não me destes de comer, que quando tivestes sede não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo ou na prisão e não me visitastes. Então eles também responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro e nu, na prisão e não tivemos contigo? Então respondeu Jesus: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos o não fizestes, não fazes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então entendamos aqui então que Cristo está delegando o fogo eterno. Quando se fala em eterno, se diz um grande período de tempo que dura, é uma eternidade que dura, podemos dizer, para sempre,
porque o eterno, ele nunca se acaba. Por mais que leamos que em algumas passagens diz eternidade em eternidade, nós temos que entender que o nosso Deus, ele é eterno. E ele, em sua eternidade, assim como a sua palavra, que se renova todos os dias, a eternidade do nosso Deus é renovável, de eternidade em eternidade, assim como a palavra se renova dia após dia, e ela sempre está atualizada pela graça e a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Entendamos então que a eternidade, ela é duradoura para todo um sempre. Glória a Deus. Continuando as análises, tudo que até aqui eu pude perceber, que o fogo é eterno, mas para que entendamos sobre o inferno um pouco mais, vou continuar a explorar a Bíblia. Agora eu vou no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43 ao 48. No livro de Marcos, no capítulo 9, nos versículos podemos começar no versículo 42. Eu disse o 43, mas vamos lá no 42. Para que você entenda o contexto, aqui Cristo, ele diz que quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Entendamos então que qualquer que escandalizar, 42, capítulo 9, Marcos, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma morde atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então aqui nós temos que entender e deixar bem frisado que não é Deus ou Cristo Jesus que quer mandar você ou qualquer um para o inferno. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer em lançar ninguém aonde foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele não tem prazer nenhum de mandar uma dessas almas para este lugar. Tanto é que nós vimos o ato de Cristo, que ele veio para salvar a todos os que creem em seu nome, a todos os que praticam a sua justiça, todos aqueles que vivem os seus estatutos, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e ninguém também chegará a Deus se não for por Cristo. Então podemos entender também, dentro desses contextos bíblicos, que Cristo, ele está ensinando, ele está exortando os discípulos naquela época, para que eles venham a ficar e a estar preparados e cientes de que o inferno, ele não é um mito, o inferno é um fato, ele é real, ele existe. É fato que aqueles que não estão em Cristo serão lançados no lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga. No versículo 44 de Marcos, do capítulo 9, nós lemos também assim, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
no 45 ele continua exortando, deixando bem frisado que estamos num estudo para entender que o inferno ele é real, ele existe, ele é sofrimento, ele é um lugar de sofrimento para aqueles que não obedecerem à Sagrada Escritura, não estiverem enquadrados dentro do Estatuto de Cristo. Por isso, Cristologia Real, Estudo e Graça, está trazendo a todos vocês o conhecimento verdadeiro. É bíblico, não é uma teoria minha que faz lógica, não. Isso é realidade. Isso foi deixado há mais de milhares e milhares de anos escrito por homens instruído pelo próprio Espírito Santo do Deus Altíssimo. Então, prossigamos em Marcos 9, versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Então o inferno ele existe, e nele há um fogo, e um fogo que nunca se apaga. E será lançado quem? Aqueles que se escandalizar e permanecer no escândalo. No 47, no 46, frisa novamente: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. No 47, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. O 48, novamente: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Prossigamos no 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Entendamos então que aqui Jesus ele tem advertido, ele fala a respeito do ser humano, ele traz aqui o sal como uma simbologia de, vamos dizer, temperança. Temos que estar temperados, porque se um sal perder o gosto, lançado na terra será, não serve nem para adubo. Assim é o homem sem a unção do Espírito Santo de Deus, sem Jesus Cristo na vida. Por isso, ele também adverte: bom é o sal, mas se o sal tornar insulso, com que o adubareis? Se perderes a unção de Cristo e o Espírito Santo da tua vida, qual será a graça encontrada em ti para que Cristo se atenta à tua vida? Se você não tiver ligado nos estatutos de Cristo e com a unção do Espírito Santo de Deus sobre ti, tendo a unção, aqui ele fala, tendo sal em vós mesmo e paz uns com os outros, tendo a unção de Cristo no Espírito Santo de Deus, que a paz
e a paz um com os outros. Por que nós temos que ter paz um com os outros? Para que possamos fazer parte da grande família que vai morar no reino de Deus, com Cristo Jesus e o Pai poderoso. Porque como é que eu vou morar com uma grande família no reino dos céus se eu não tenho paz com meu irmão aqui terrenamente? Então eu não posso fazer parte dessa grande família lá. Então eu vou ser lançado no lago, no inferno, no lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui é a Bíblia quem está dizendo que o inferno é real. Aqui é a Bíblia quem está dizendo que o inferno, ele existe e é um lago de fogo onde nunca se apaga. Aqui é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, é a Bíblia quem está dizendo. Eu só estou sendo um condutor da sã sagrada escritura. Aquilo que ela realmente tem para conosco. E não aquilo que eu penso, que eu medito, que eu acho. Não. Eu estou trazendo aquilo que é bíblico. Certo? Amados, vendo então e analisando esses versículos bíblicos, eu posso dizer a vocês que dentro do livro de Marcos aqui é enfatizado várias vezes que o inferno é real e que é um lugar de sofrimento e é um lugar para sempre, porque nunca se apaga o fogo. Então ele é permanente, é algo permanente e real. Cristo Jesus afirma a existência do inferno em todos esses versículos e continua afirmando em Mateus capítulo 8, versículo 12: e os filhos do reino dito aqui é este mundo, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E ainda em Mateus capítulo 13, versículo 36 e 43, onde ele explica a parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino de Deus, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, não sou eu que estou dizendo que quem
não tem a unção de Cristo, não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, vai para o inferno. Não é eu que estou te condenando, nem te julgando. A Bíblia está deixando bem claro: se você não for enquadrado dentro da sã sagrada Escritura de Cristo, lamentavelmente, porque mandará o Filho do Homem os seus anjos. Jesus mandará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidades. O reino do Senhor será limpo. Qual é o reino do Filho do Homem? Todos que se consideram igrejas de Cristo, todos aqueles que foi dado a Cristo, o reino do Filho do Homem será limpo, porque Ele vai mandar os seus anjos e eles vão colher do seu reino tudo que causa escândalo e que comete a iniquidade. Então, amados, não é porque você está Senhor, 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 você vai entrar no reino dos céus, porque a colheita vai vir. E se você não estiver verdadeiramente enquadrado dentro dos estatutos de Cristo, eu não falo cristão, eu quero dizer para você o seguinte: você tem que estar enquadrado dentro do que Jesus ensinou. Você tem que estar dentro do conceito de Cristo, fazendo aquilo que Ele deixou bem claro para que façamos sobre a face dessa terra. Não vem querer tentar fazer meia boca não, que não existe isso. Ou é ou não é? É sim, sim, não, não. Não tem meio termo. É Bíblia. Não sou eu que estou falando. É Cristo que está nos ensinando. Ele ensinou os discípulos e deixou bem claro para que possamos aprender aqui hoje. Vai dizer que foi para aquela época, para aquele tempo, para aquele povo, e não vai aceitar hoje? Porque você é moderno, isso para você, não, jamais, acho. Cuidado com suas modernices. Mas o mundo ele mudou, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adequar. Cristo veio numa época aonde os escribas e os fariseus, os religiosos, eram os donos das sinagogas. Não deixavam mais nem Deus falar dentro das sinagogas. Era eles que falavam. Era eles que davam o dito e o veredito. E quando Cristo veio, você acha que Cristo se adequou, se adaptou às modernices e aos estudos, às religiosidades deles? Não. Cristo, Ele ensinou e mostrou o caminho, dizendo: é aqui, ó, é assim. Vocês estão tudo errado. Está tudo fora do contexto do meu Deus, do meu Pai. Está tudo fora. É aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, naquela hora, foi um auê, né? O louco esse daí, o louco esse cara, né? Mas Jesus mostrou como que se faz, como deve ser feito. Então, para que você entenda que o Espírito Santo de Deus não te deixa quadrado, não te deixa na antiguidade, não, porque, como eu já disse, se renova a cada dia a palavra do Senhor. Ela
se renova. Então, se ela se renova, ela é atual todos os dias na sua vida. É a atualização completa e perfeita, diretamente vinda do trono dos céus, do nosso Criador, através de Cristo Jesus, na unção do Espírito Santo de Deus. E se ele está dizendo que o inferno existe, e se aqui está dizendo que o inferno é um lugar onde há fogo eterno, de sofrimento e ranger de dentes, por que você vai questionar aquilo que Cristo já tem deixado dito? Para tentar ludibriar, para tentar... não, para com isso. Estamos aqui para aprender o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse é o caminho, Jesus é o caminho. Aqui está a verdade. Aqui está o que é realmente, do jeito que é. Não é do jeito que eu quero, do jeito que Mané quer, do jeito que João quer, não. É do jeito que é, que Cristo ensinou. É desse jeito. E não é doloroso não, é gostoso aprender a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Para de viver sendo enganado. Olha o que Cristo está dizendo. Que o inferno é real, ele existe. Está aqui, ó, patente aos olhos de todos. Basta você pegar a sã escritura e ler ela, que você não vai ficar enganado. O Espírito Santo de Deus vai abrir o teu conhecimento, o teu esclarecimento. É muito bom quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, entrar no nosso conhecimento, no nosso intelectual e falar conosco. É muito gostoso, porque aqui é verídico, tudo isso é verídico. Vai para esse lugar, aqueles que vivem e praticam a iniquidade, os que causam escândalos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá prantos e ranger de dentes. Mas aonde está escrito isso? Isso está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 9, do 43 ao 48. Você vê lá no versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão. No 43 fala que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Resplandecerão os justos no reino de seu Pai. No reino do Pai do Filho do Homem, Jesus. No reino de Jesus, que é o nosso Pai também, o nosso Criador. E aqui finaliza esse versículo 43, dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, lendo esses versículos, consigo afirmar que o inferno existe e podemos responder às perguntas que muitos fazem. Mas se Deus é amor, você acha que Ele vai causar um sofrimento eterno aos que vivem em desobediência? Se nós que somos seres humanos, amados, se nossos filhos pedem alguma coisa, nós, na desobediência, nós não desejamos o mal para ele, o sofrimento para ele. Só que nós, seres humanos, temos um limite. Que quando nós vê que o nosso filho já está crescido e ele está na desobediência, nós falamos: Senhor, nós entrega na mão de quem? Na mão de Deus. E Deus enviou quem? O seu filho, Jesus,
para corrigir, para ensinar. Então, esse filho do homem desobediente, que o pai, ser humano, não deseja o fim dele, é triste, mas entregou na mão de Deus, porque não aguenta mais, não tem mais solução. Então, esse filho seu, ele conheceu a sã sagrada escritura também, porque é patente aos ouvidos e aos olhos de todos, que ninguém parte dessa vida sem conhecer a verdade. Ninguém, Cristo não permite que a morte toque em ninguém sem antes conhecer a sã sagrada escritura, a verdade sobre ele. Sabe por quê? Porque ele dá a chance e a oportunidade a todos, porque ele morreu por todos, por todas as almas. Ele morreu por todas as almas. Só que tem uma coisa que eu acho que você não mentalizou ainda. Nós fomos criados almas viventes e temos o livre-árbitro. Então não é culpa de Deus se uma alma vive em desobediência e é lançada no lago de fogo. É por sua própria culpabilidade, porque você tem a escolha entre servir a Jesus ou servir este mundo. Você tem essa livre escolha. E o nosso Jesus Cristo, ele já se sacrificou, um sacrifício maior de morte na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, para que nós não venhamos padecer num lugar onde foi criado para o diabo e seus anjos.